Boa noite a todos. Estamos de volta com mais um devocional do livro de Filipenses para o nosso culto de oração nesta quarta-feira. Espero que seja uma bênção para todos vocês. Espero que todos estão bem hoje à noite. Eu vou pedir para os irmãos, por favor, abrirem suas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Eu vou fazer a leitura do texto de hoje à noite, que é os versículos 1 ao 11. Filipenses 2, de 1 ao 11. O texto de hoje à noite diz: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou a ser igual a Deus. Era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui nós vemos no primeiro versículo, no versículo 1, Paulo escreve: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e comunhão. Aqui ele não está perguntando se existe essas coisas entre os cristãos filipenses. Ele está afirmando que sim, existe. E porque existe, de fato, devem completar a minha alegria, ele diz. Paulo está alegre por causa do testemunho dos filipenses. Ele sabe que entre eles existe exortação de amor, que o amor de Cristo, principalmente demonstrado na cruz, traz certeza e conhecimento para o cristão. O Paulo sabe que existe comunhão no Espírito, que o Espírito Santo habita nos crentes e que ele produz comunhão entre os cristãos. E Paulo sabe que existe uma profunda afeição e comunhão entre os filipenses. E sabe, cristãos verdadeiros demonstram essa afeição e compaixão uns com os outros. E por causa disso, Paulo diz: então, completem a minha alegria. Como eles podem completar a alegria do apóstolo Paulo? Por viver uma vida unida. O versículo 2 diz: tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, tendo um só espírito, tendo uma só atitude. Isso quer dizer literalmente concordar. Agora, o que Paulo não está dizendo é para eles concordarem com tudo, em 100% dos pensamentos. E isso não é possível. Mas ele quer que eles concordem no principal, no que é importante, no que é fundamental,
E nesse contexto, ele quer que eles concordem na importância de viver unidos em Cristo Jesus. A gente vai ver como isso acontece nos versículos 5 a 8. 3, 4 e 5 a 8, né? Que é o exemplo de Cristo. Quando os irmãos em Cristo não conseguem viver em união uns com os outros, então o mundo começa a duvidar a fé cristã. A credibilidade do cristianismo começa a enfraquecer no mundo quando não conseguimos viver unidos. Isso é a grande importância da união cristã. Vemos a frase aqui, um só Espírito, aqui no versículo 2, e também no capítulo 1, versículo 27, onde Paulo expressou o seu desejo de ouvir que os irmãos filipenses permanecessem firmes num só Espírito. Essa frase demonstra novamente a importância de união. E também no versículo 2 vemos uma só atitude. E essa atitude é detalhada nos versículos 5 a 8, onde nós lemos da atitude do nosso maior exemplo, que é de Cristo Jesus mesmo. Nos versículos 3 e 4, a gente aprende como podemos proceder então. Como é que os filipenses podem completar a alegria do apóstolo Paulo? Sendo que assim eles têm essa motivação, eles têm afeição e compaixão, eles têm essa exortação de amor, eles têm comunhão no Espírito. O que mais podem fazer, né? Como eles podem viver unidos, que é o que Paulo deseja aqui. Ele diz nos versículos 3 e 4, façam nada por ambição egoísta ou por vaidade. Isso é orgulho vazio, que não tem nenhum sentido, nenhum valor. Esses são os inimigos mortais de unidade cristã, de união, de harmonia na comunidade cristã, na igreja. É só isso que você precisa para destruir uma igreja. Essa egoísmo, ambição egoísta e vaidade. Pessoas que pensam em si mesmo. Mas o que ajuda, o que faz prosperar, o que faz crescer uma igreja, o que coloca a igreja no caminho para a unidade cristã, é o que segue nos versículos 3 e 4. Mas, Paulo diz, humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Humildade e cuidado são fatores que nos levam à unidade no corpo de Cristo. A humildade ajuda a pessoa a saber avaliar-se corretamente. A pessoa humilde sabe o seu lugar apropriado perante Deus e perante os outros homens. Esse é o caminho tanto para a unidade cristã quanto para possuir a mente de Cristo. Eu penso em dois contextos perfeitos onde essas coisas são úteis para a harmonia e união. Primeiro no lar, segundo na igreja. Se você quer que sua família dê certo, humildemente considere os outros superiores a si mesmo. E cuida não somente de seus interesses, mas dos interesses dos outros na sua família, seu cônjuge, seus filhos. Se você deseja que sua igreja também cresça e vá bem, humildemente considera os outros superiores a si mesmo e cuida dos interesses dos outros também. É uma receita perfeita para união e harmonia na igreja, na comunidade cristã e na família também.
Infelizmente, nós vivemos no meio de uma sociedade que engrandece a ideia de cuidar de si mesmo e de não considerar os outros com humildade. Parece que se você não gosta de algo, de alguém, se você não concorda com alguém ou com alguma coisa, você difama, você destrói. Que Deus tenha misericórdia de nós. Isso não deve existir entre nós cristãos. E principalmente hoje em dia, nos tempos que estamos vivendo, no meio de uma pandemia ainda, no meio de uma crise política também, corrupção e preconceito e racismo que está dividindo o mundo inteiro. Precisamos da união cristã entre os irmãos em Cristo. Veja os próximos versículos 5 a 8, que falam do nosso exemplo, Jesus Cristo. Dizem: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tomando-se semelhante aos homens, e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Ele, Cristo, é Deus, mas ele não lutou por seus direitos como Deus aqui na terra. Quando ele nasceu na manjedoura, ele não reclamou que merecia um palácio. Quando ele era um menino comum, de uma família comum, ele não murmurava porque merecia as riquezas da glória. Quando ele sofreu injustiça e foi condenado a morrer injustamente, ele não chamou os anjos da glória para o salvar. Não, ele esvaziou-se a si mesmo. Ele tornou servo. Ele tornou semelhante aos homens. E ele morreu a morte de um criminoso na cruz. E fez para ser obediente ao seu Pai. Obediente até a morte. Isso é realmente considerar os outros superiores a si mesmo. Isso é cuidar dos interesses dos outros. Ele poderia ter cuidado de seus próprios interesses. Ele poderia ter considerado si mesmo e suas necessidades e sua vida e quem ele era sendo Deus. Mas ele considerou os outros. Ele considerou obedecer ao Pai. Veja o que Deus então fez com Jesus Cristo por causa disso. No versículo 9, 10 e 11. Por isso, por tudo que a gente leu nos versículos 5 a 8, por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que Deus fez? Porque Cristo se humilhou, veio do céu para a terra, em forma de servo, semelhante aos homens, obediente até a morte, não lutando por seus direitos como Deus. Em retorno, Deus o exaltou. Ele deu a Jesus a mais alta posição, porque ele tomou a mais baixa posição. Deus deu a Jesus um nome que está acima de todo nome, porque ele não lutou por engrandecer o seu próprio nome aqui na terra. E ele faz com que todos os joelhos dobrem perante Jesus nos céus e na terra e debaixo da terra. Ou vai fazer um dia, se alguém não faz agora já. E ele faz ou vai fazer com que toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor. Entendem então que, querendo ou não,
todos nós iremos nos ajoelhar perante Jesus Cristo. Todos nós iremos confessar que Cristo Jesus é o Senhor. Por quê? Porque Ele se humilhou. Porque Ele considerou nós superiores a si mesmo. Quando veio à terra e morreu na cruz. Ele é o nosso supremo exemplo de humildade. E quando nós vivemos com essa mesma atitude, nós estamos no caminho para união cristã. Essa união cristã que traz glória para Deus e que exalta Jesus Cristo neste mundo. Então, você quer união em sua família? Você quer união em sua igreja? Siga o exemplo de Jesus Cristo. Viva com a mesma atitude de Jesus Cristo na luta por seus direitos ou para que a sua voz seja ouvida. Luta pela união cristã. Luta pelos interesses dos outros. Luta por humildade perante Deus e perante os homens. Luta pela mente de Cristo. Assim Deus nos abençoará com união divina que vem dos céus e que aponta este mundo para o Salvador, Jesus Cristo. Espero que isto pode ser uma ajuda para todos nós que buscamos ter a mente de Cristo, que buscamos união entre a nossa igreja, entre a nossa família, para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos, te exaltamos. Como o nosso Deus já te exaltou, nós devemos te exaltar. E nós damos graças a ti, Senhor, por teu exemplo. E queremos, Senhor, seguir esse exemplo. O apóstolo Paulo está encorajando essa união entre os irmãos em Cristo. Então, que nós também possamos buscar essa mesma união com nossos irmãos em Cristo aqui na terra, para que possamos apontar pessoas para o nosso Salvador, para o nosso Deus e Senhor. Faça a tua vontade em todos nós, eu peço que seja para a tua glória e tua honra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa noite a todos vocês. Que Deus abençoe.